Hello, salutations everybody, welcome to my channel. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Thales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês. Nós vamos continuar hoje explorando a gramática, né? Nós estamos revisitando os conteúdos de gramática no nosso canal. E hoje vamos continuar a tratar de phrasal verbs, né? Verbos frasais, que é a combinação de verbos e preposições, tá bom? Let's get into it. Vamos começar sem mais delongas. Bom, eventualmente, né, pode ser necessário ou eu achar que eu posso complementar o conteúdo com algum conteúdo da própria internet, tá? Eu marquei aqui essa frase porque eu acredito que essa frase eu abordei no último vídeo, tá? Só lembrando aqui, ó, catch, caught, né? Catch, que é pegar, né? Quando eu falo catch fire, significa pegar fogo, né? Catch fire, pegar fogo. E a frase aqui em questão, ela diz: The engine caught fire and blew up. Então, o motor, né? The engine, o motor, pegou fogo e explodiu, tá? Então, eu até tinha colocado em vermelho qual é o phrasal verb correspondente. Nós também vimos que blew é passado do verbo blow, né? Blow, blew, blown, né? Nós temos o presente, o passado e o particípio passado desse verbo. Bom, então, o que eu fiz aqui de errado? Ai, gente. É que eu queria aumentar a letra aqui, peraí. Tá, pronto. Agora nós vamos continuar as demais frases, tá? Observe, olha só. Blown, não é particípio do verbo blow? Ele vai ser explorado aqui no próximo exemplo, né? Eu vou até puxar essa frase aqui para cima. The bridge was blown up during the war. The bridge was blown up during the war. The bridge, a ponte, né? The, artigo definido, o, a, os e as. The bridge, a ponte. A ponte foi, né? Was é foi. Foi, a gente traduz como foi, mas na verdade, was é o verbo to be, né? Que é o was e were. Quase todo vídeo a gente fala, volta e meia a gente fala desse verbo, que é um verbo fundamental em inglês, que é o verbo to be. Um dos primeiros verbos que a gente estuda em inglês, né? Só que nós estudamos esse verbo aqui, ó, no presente, um dos primeiros verbos. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E eu tenho was e were, né? Was é usado para os sujeitos I, he, she ou it. Como the bridge pode ser substituído pelo pronome it, né? Porque it pode ser objetos, né? Eventos, ou seja, tudo aquilo que não é uma pessoa, eu posso substituir por it. E the bridge, no caso, é a ponte. A ponte foi detonada, destruída, né? The bridge was blown up, né? Porque blow up pode ter o sentido de explodir, destruir. Aqui, por exemplo, na frase anterior, nós exploramos aqui esse significado, blew up, né? Ou seja, o motor pegou fogo e explodiu, né? O verbo blow up. Então, tem o sentido de explodir mesmo, ser detonada, explodiu. Então, a ponte foi detonada. The bridge was blown up. E aqui nós temos uma estrutura em inglês que é muito comum, que é a voz passiva, né, que é composta pelo verbo to be, mais o verbo principal no past participle, no particípio passado.
O particípio passado é essa terceira coluna aqui dos verbos, né? Nós temos 3 colunas. Blow aqui é o presente simples, né? O present simple ou o bare infinitive, né? Um infinitivo ou o presente simples. Temos o past simple, que é a segunda coluna, e temos o particípio passado, ou past participle, ou particípio, que é a terceira coluna. Gramáticas em inglês vêm geralmente com um anexo, lá no final, né, da gramática, mostrando todos esses verbos irregulares. Verbos irregulares, eles têm passado e particípio de uma forma não padronizada, né? Que o passado simples, de modo geral, a gente acrescenta ed, o sufixo ed. Provavelmente a gente vai ter mais exemplos nesse vídeo mesmo de verbo que termina com ed, né? Mas enfim, não é o foco aqui. O foco é dizer que isso aqui é voz passiva. O que é a voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito não é quem faz a ação. Ele sofre a ação. Ele é um agente passivo da ação. Então, the bridge was blown up. Então, a ponte foi destruída, né? Quem destruiu a ponte? Eu não tenho esse objeto aqui. Mas eu poderia ter assim, by... Vamos supor, tá, gente? By the soldiers. By the soldiers. Espera aí. The bridge was blown up by the soldiers during the war. Então, a ponte foi destruída pelos soldados durante a guerra. Aqui nós temos by the soldiers, o que seria o agente da passiva. O agente da passiva, né, é igual no português, é aquele agente que faz a ação. Então, quem faz a ação é o agente da passiva. Né? Nós usamos by the soldiers, pelos soldados. Porém, um exemplo, ele não tem o agente da passiva. Né? Voz passiva, ele permite, a voz passiva permite que você coloque a frase, né? Você tem o sujeito, verbo to be e o verbo no past participle sem o agente da passiva, quando não é interessante, não é importante ou não é relevante, informar quem fez a ação. Aqui é um sujeito indeterminado, aqui eu só estou dizendo que a ponte foi destruída, né, durante a guerra, during the war, tá bom? Ok, the next example, próximo exemplo aqui é he is saving up for a trip to New Zealand. Saving up. Bom, gente, o verbo save é o verbo economizar, né? Ele pode ser economizar. Pode salvar, não no sentido, mas no sentido, quando eu falo assim, I am saving money, eu estou economizando dinheiro. Não é no sentido salvar, não tem esse sentido. Então, economizar, né? Economizar recursos, economizar dinheiro, né? Quando você, entre aspas, salva recursos, ou seja, você guarda aquele recurso para fazer outra coisa. É mais nesse sentido. Então, aqui eu estou dizendo, ó, he is saving up. Saving up for, ou seja, ele está economizando para uma viagem à Nova Zelândia. Bom, o que é interessante aqui? Save up, né? Save up aqui é um phrasal verb, tá? Com formato save phrasal verb, no sentido de economizar dinheiro para alguma coisa. Ele está com ing, tá? O verbo originalmente, ele é esse verbo aqui, ó, save, tá? O verbo é o verbo save. Só que ele está com ing. Eu tiro o e coloco o ing. Esse tempo verbal aqui é o present continuous. O presente contínuo é o verbo to be no presente, mais o verbo principal com ing. Então, fala assim, ó, he is saving up for a trip. Ou seja, ele está economizando. O presente contínuo, gente, lá nos primórdios, quando a gente estuda, né, tem vídeos no meu canal sobre todos esses tempos verbais que eu estou abordando aqui.
que o canal tem muito vídeo, né? Já temos vídeos sobre isso. Você pode procurar digitando o tema que você quer estudar na lupinha quando você abre a página principal do canal. Bom, o present continuous ou presente contínuo, ele pode ser usado para algo, né? Para uma situação que está acontecendo no momento da fala, né? Eu falo assim, I am studying English now. Eu estou estudando inglês agora. Ou talvez eu nem fale o now. Fala, what are you doing? O que você está fazendo? E eu falo, I am studying English. Eu estou estudando inglês. Pode ser no momento da fala ou pode ser algo que está acontecendo no presente, né? No tempo presente. Não necessariamente no momento da fala. Então, quando eu falo assim, ele está economizando para uma viagem, né? Quer dizer que ele planejou alguma coisa, né? Ele planejou economizar dinheiro e ao longo do tempo ele vem economizando dinheiro. Então, é uma ação que está em curso, não necessariamente no momento da fala, né? Outro exemplo aqui, quando eu falo assim, I am reading, a book. I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Bom, eu peguei um livro, tem dois significados, né? Ou eu posso estar lendo o livro agora, no momento que eu estou falando, I am reading a book. Ou então, eu falar assim, I am reading a very interesting book. Eu estou lendo um livro muito interessante. Quer dizer que ele está lendo agora? Não. Ele pegou o livro para ler e vem lendo, né? É uma das ações que está em curso, em andamento. Ele vem lendo o livro, ele está lendo o livro, tá? Bom, outra observação aqui é for, né? Aqui indica o propósito, né? Ele está economizando. Qual é o propósito? Para uma viagem. Trip. Trip aqui é viagem, é substantivo. Qual é o verbo correspondente para falar que eu vou viajar? Viajar, por exemplo. Qual que é o verbo? Travel. Então, o substantivo é trip e o verbo é travel. Tá? E to aqui significa para. Né? Então, eu para uma viagem, ele está economizando para uma viagem a Nova Zelândia. Indica o destino, né? Travel from Rio to... Tá faltando aqui um M. Pronto. Travel from Rio. Fala assim, I traveled. Inclusive, gente, pode vir com 2 L's, tá? Tem essa possibilidade também. I traveled from Rio to New York City. Eu viajei do Rio de Janeiro a Nova York. Então, from indica a origem e to indica o destino. E aqui nós temos um verbo regular acrescido do sufixo ed. Né? Right? Okay, the next one. Some interesting things came up in our discussion yesterday. Então, algumas, né? Some é algumas, né? Some interesting things, ou seja, algumas coisas interessantes. Então, thing é coisa, né? Aqui tá no plural, things. Interesting, aqui é um adjetivo, está acompanhando o substantivo things. Adjetivo formado por uma palavra que tem o sufixo ing, mas não é um verbo no tempo contínuo, né? É importante destacar. Então, aqui quando eu falo interesting things, significa coisas interessantes, né? Então, algumas coisas interessantes. Aí nós temos esse verbo, que é o verbo frasal, come up, tá? Come up significa surgir, tá? Aparecer, né? Eu vou explicar o contexto aqui, tá? Come, came, come.
Então, primeiro, o verbo come é um verbo irregular. O passado simples dele é came e o particípio passado dele é come, tá? Então, essa frase aqui está no passado simples. Então, algumas coisas interessantes surgiram, né, na nossa discussão de ontem, né? In our discussion yesterday. Então, por exemplo, uma reunião, estamos falando várias coisas, fazendo um brainstorming, né? Que é uma tempestade de ideias. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só um minuto. O mundo corporativo adora usar palavras em inglês, né? Para denominar as coisas. Então, brainstorming, que é tempestade de ideias, que as pessoas vão falando. Então, some interesting things came up in our discussion yesterday. Então, algumas coisas interessantes surgiram, apareceram, né, na nossa discussão ontem. Então, come up aqui tem o sentido surgir, aparecer. Our. Aqui nós temos um pronome adjetivo, né, um adjetivo possessivo que significa nosso ou nossa, né? Ele é correspondente ao pronome sujeito we, que é nós, né? Então, os pronomes adjetivos, eles acompanham substantivos. Alright? E yesterday, ontem. So far, so good. Até aqui tudo bem? Let's go to the next. The kitchen looks great now that it has been done up. Então, the kitchen, a cozinha. Kitchen, tá? Tem essa palavra aqui, né? Chicken. E tem essa palavra aqui, kitchen. Não são, assim, não tem relação, né? Mas eu tô colocando aqui por causa da pronúncia, né? Chicken, que é frango em inglês, e kitchen, que é cozinha em inglês. Então, a cozinha parece excelente agora, né? Parece great, é algo excelente, maravilhoso, né? Então, a cozinha parece esplêndida, maravilhosa agora, né? Então, look pode ser, nesse caso aqui, é o verbo parecer, né? E por que que o verbo look tem S? Porque para he, she ou it no presente, eu coloco S no verbo. E the kitchen pode ser substituído pelo pronome it, né? Que são os pronomes, são os pronomes usados para todas as situações não relacionadas a pessoas. The kitchen looks great now. Então, a cozinha parece excelente, maravilhosa agora que that it has been done up. Que é agora que ela tem sido ou foi, né? It has been done. Olha só que aqui nós temos a voz passiva no present perfect, no presente perfeito. Temos o verbo to be no presente perfeito, né? Porque been é particípio do verbo to be, né? Ele fica na terceira coluna lá do verbo to be. E done é particípio do verbo do, né? Que é o verbo... Aí nós temos o verbo do up, que significa arrumar, limpar, organizar, né? Aqui tem um sentido de... Eu acredito que tem o sentido de limpar, organizar. Vou pegar aqui... Só um minuto. Enquanto isso, gente, enquanto eu pesquiso aqui, é muito importante que você inscreva no canal, né? Inscreva-se no canal, ativa o sininho da notificação e dê um joinha, tá? Que é muito importante. Depois eu vou falar mais coisas. Let me see here. Tá. Pode ter outros sentidos aqui também. Mas deixa eu pegar um dicionário, que é o dicionário do Cambridge. Bom, no dicionário do Cambridge, nós temos aqui, ó, do something up, né? Fazer alguma coisa, né? Do something up. Então, esse something aqui, ele indica que eu vou colocar o objeto aqui da frase,
Do the kitchen up, né? Então, tem vários sentidos. Por exemplo, to fasten something or become fastened, né? Que é apertar, né? Firmar. Por exemplo, can you help me to do up my dress? Você pode me ajudar, né? A colocar o vestido, né? É como se fosse vestir o vestido, né? Colocar o vestido e firme no corpo, né? Ele pode ter o sentido de amarrar cadarço, né? Do your laces up, do your shoes up before you trip over. Ou seja, faça, amarre, aperte o seu cadarço, né? O cadarço antes que você tropece. Aqui tem esse sentido, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso, pode ter esse sentido aqui. Deixa eu ver se tem mais algum sentido. Não. Então, não é limpar, tá? Não é limpar aquele sentido lá. Eu acredito que seja mais provável esse sentido aqui. To repair or decorate a building so that it looks attractive. Então, é consertar, reparar, né? Reformar ou decorar um prédio. Pode ser um prédio, um cômodo, uma casa, uma cozinha, um quarto, de modo que ele se torne, que ele pareça atrativo. Então, é isso. É esse sentido aqui que a gente está falando aqui. Então, the kitchen looks great now that it has been done up. Então, a gente deu um makeover, né? Outras palavras também que são comuns, né? Quer ver? Make over, complete over, whole, né? São termos muito comuns, né, para dizer que você fez uma reforma completa, que você, né, começou algo do zero. Então, the kitchen looks great now that it has been done up. Então, a cozinha parece, né, ficou, né, ou parece, né, parece excelente, maravilhosa agora que ela foi reformada. Eu uso present perfect, mas em alguns casos, na hora de traduzir, você pode traduzir como se fosse um tempo passado, né? Você não traduz tudo ao pé da letra para falar tem sido reformada, não. Ela foi, é algo que aconteceu e que tem reflexo no presente, né? Aconteceu e ela tá assim hoje. Mas é um presente perfeito. It's quite cold. Do up your coat before you go out. Aqui, gente, tem o sentido do do up, que a gente acabou de pesquisar aqui. Lembra que a gente viu lá no dicionário? Aqui o do up tem o sentido de reforma, né? De decoração, ou seja, mudar completamente o que eu tenho. Reformar ou mudar, melhorar a aparência ou organização aqui da cozinha. Aqui tem outro sentido, ó. It's quite cold. Está bastante frio, tá vendo? It's quite cold. Quite significa bastante, né? Tem um sentido de intensidade. É um advérbio, né? Cold é frio. Eu já falei em inglês, né? Eu já falei com vocês que em inglês, fenômenos da natureza, você sempre vai começar a frase com it is. Você nunca vai falar igual no português, você fala assim, está frio. Você não vai colocar is cold, não. Você não tem frases em inglês que começam assim. Vai ter sempre, a menos que seja uma frase, evidentemente. No imperativo, né? Aqui nós temos um imperativo afirmativo aqui. Sempre vai ter um sujeito aqui e um verbo. Então, it's quite cold, está bastante frio. Do up your coat before you go out. Ou seja, coloque o seu casaco, né? Coat, vista o seu casaco antes de você sair. Do up. Então, tem o sentido de vestir, de ajeitar, vestir, né?
vista o seu casaco, your coat, antes de você sair. Go out aqui também é um outro phrasal verb que significa sair, alright? Uma observação, você pode começar frases com verbo, assim, porque você está pedindo, ou você está dando uma ordem, ou você está sugerindo alguma coisa, você fala, do up your coat, vista seu casaco, né? Aí você começa a frase com verbo, alright? The next example, we live on a busy road, so we have to put up with a lot of noise from the traffic. Então, nós temos dois componentes aqui, né, das orações, a frase, né, no sentence, na frase aqui. We live on a busy road. Nós vivemos em uma rodovia, uma estrada. O que é busy? Ocupada, né? Ou seja, com o tráfego intenso, um tráfego intenso de carros, por exemplo, né? Movimentada, né? Nós moramos ou vivemos, né? We live, nós vivemos ou moramos em uma rodovia ou estrada movimentada, ocupada, né? De modo que, né? Aqui tem uma ideia de modo que, de forma que. So, we have, então, pode ser então também, né? Então, ou de modo que, nós temos que, we have to, né? O verbo have aqui é o verbo ter. Have to é no sentido algo que você tem que fazer ou algo que não tem jeito. Ó, eu tenho que fazer isso. Só que aqui, ó, we have to put up with. Aqui nós temos um phrasal verb muito comum, que é o put up with. Né? Lá nos primórdios de 1900 e... Não é 1900 não, foi 2000, 2001. Quando eu estava em vias de concluir o meu curso de inglês, 2001, 2002, por aí, que eu comecei a ter mais contato com phrasal verbs, e esse era um desses verbos. Lembro bastante desse verbo lá de trás. Então, put up with significa tolerar, tá? Então, ou de modo que nós temos que tolerar, lidar com, né? Lidar com uma situação, mas no sentido de tolerar mesmo. Geralmente tem um sentido negativo, né? Put up with a lot of noise, lidar com muito barulho. Então, noise é barulho. A lot of pode ser muito e pode ser muitos. Então, a lot of pode ser usado tanto para substantivos contáveis, que você consegue contar, né? A lot of books, ou seja, muitos livros, como para substantivos incontáveis, como a lot of money, muito dinheiro, né? A lot of noise, muito barulho. O barulho, ele vem de onde? O barulho do tráfego, né? Então, traffic aqui é o tráfego de carros, né? Tráfego de carros. Tanto que a gente tem a expressão traffic jam, né? Que significa, ó, engarrafamento, né? Traffic jam, engarrafamento. Então, voltando. We live on a busy road, so we have to put up with a lot of noise from the traffic. Então, nós moramos em uma rodovia, estrada movimentada. Então, né? Ou de modo que nós temos que lidar, né? Tolerar muito barulho do tráfego. Tá bom? Bom, gente, por enquanto é isso. Vou gravar mais vídeos depois. Lembrando que o meu canal, ele tem vídeos de vocabulário, gramática, inglês para negócios, leituras comentadas, exercícios, questões para concurso público, do nível básico ao nível avançado. Então tem vídeos com explicação em português, como esse que você está vendo, e tem vídeos inteiramente em inglês. Então é só você dar uma olhada nas playlists, abre a página principal do canal,
para você poder consultar essas playlists. Eu coloco tags em todos os vídeos, tags que são etiquetas. Então, assim, eu escrevo palavras-chave que são necessárias para que você consiga rastrear conteúdo. Então, pelo título, né? Por exemplo, eu quero estudar o verbo to be. Eu abro a página principal do canal, clico na lupinha e digito to be. Ou present perfect. Então, você pode digitar tanto em português quanto em inglês, né? Passado simples, futuro, will. Você pode pesquisar da forma que você quiser, que você vai encontrar. Porque eu já gravei um vídeo com um curso completo de gramática nesse canal, tá? Gramática nível básico e gramática intermediária avançada. Eu estou revisitando a gramática através desses vídeos recentes que vocês estão assistindo, mas já tem conteúdo, bastante conteúdo de gramática disponível. São mais de 750 vídeos, né? Gravo vídeos desde o início de 2020. E é isso. Espero que você goste, assine, compartilhe, dê joinha. Alright? See you next time. Até a próxima.